Começa agora o Viva a Saúde aqui na UX TV. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a quiropraxia é uma profissão da saúde que lida com o diagnóstico, tratamento e prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e dos efeitos dessas desordens na saúde em geral. A relação entre a estrutura, principalmente da coluna vertebral, músculos e esqueleto, e as funções coordenadas pelo sistema nervoso central constitui a essência da prática. No programa de hoje, vamos conversar com o quiropraxista Rael Rosa e conhecer um pouco mais sobre essa prática que utiliza as mãos como ferramenta principal. Voltamos depois do intervalo. Voltamos ao Viva a Saúde. Hoje vamos conversar sobre quiropraxia. Conosco, o quiropraxista Rael Rosa. Bem-vindo ao programa, Rael. Obrigado. Rael, o que é mesmo quiropraxia? Bom, quiropraxia se baseia no conceito de que nosso corpo é autossuficiente. Ele pode sempre se manter por si próprio. Então, se a gente corta a mão, por exemplo, o corpo vai ter o potencial para cicatrizar. Se a gente pega uma gripe, o corpo vai conseguir defender contra essa gripe. Da mesma forma, funciona com todos os outros problemas. Então, é assim que funciona a quiropraxia de forma geral. Sim. Nós vamos a uma matéria agora e aprender um pouquinho sobre a história da quiropraxia. A função da coluna vertebral existe desde os tempos de Hipócrates na Grécia Antiga. Mas foi em 1895 que Daniel David Palmer descobriu na quiropraxia um método terapêutico e fundou a primeira escola de quiropraxia em Davenport, Iowa, Estados Unidos. Palmer desenvolveu toda a teoria da quiropraxia e seu método de aplicação, inspirando-se na fixação óssea e osteopatia, intervenção manual sobre os tecidos. O termo quiropraxia é derivado de duas raízes gregas. Quiro, que significa mãos, e praxis, prática, ou seja, praticar com as mãos. A prática chegou ao Brasil na década de 1980, quando os primeiros brasileiros formados em faculdades internacionais retornaram ao país e iniciaram o processo de estruturação da profissão dentro dos moldes estabelecidos no exterior. Rael, então, nas próprias imagens que passaram nessa matéria, nós vemos que grande parte da quiropraxia parece estar concentrada na manipulação da coluna. Isso é correto ou não? Bom, atualmente isso mudou bastante, né? Na realidade, quando ela foi criada, em 1895, né, a manipulação, na realidade, é uma coisa muito antiga, né? Já vinha lá dos gregos e sempre foi utilizada. Então, em 1895 foi quando se formalizou, né? Quando se transformou em formação acadêmica. E sim, a manipulação era a principal ferramenta do quiropraxista. Ao longo dos anos foram se desenvolvendo inúmeras técnicas, né? Então, hoje, inclusive, se utilizam até instrumentos para se realizar as manobras, né? Que a gente chama de ajustamento vertebral, né? E também ainda se utiliza a manipulação, né, dentro, muitas vezes, dessas técnicas, tá? Na realidade, o quiropraxista utiliza a manipulação de forma bem específica, bem segura, né? Até se baseia muitas vezes em exames de imagens, como raio-x, por exemplo, né? Então, já não é a única coisa que o quiropraxista usa, é uma das coisas dentro de tantas outras. Então, vamos estudar um pouco agora, ou aprender um pouquinho sobre como é o diagnóstico realizado pelo quiropraxista. Certo. Então, como eu tinha mencionado, muitas vezes a gente utiliza exames de imagem, como raio-x, né, para a gente ter uma base do que está acontecendo naquela região, se não tem algo maior acontecendo que necessite, muitas vezes, encaminhamento para um profissional médico, né? E também existe o próprio diagnóstico do exame físico, onde a gente vai fazer uma examinação neurológica, uma examinação ortopédica, e também uma examinação própria da quiropraxia, onde a gente vai, com a mão, identificar os locais da coluna que não estão movendo propriamente, né? Então, a gente vai palpando desde cima lá do crânio até a bacia, né? Então, a gente vai encontrar aquilo que a gente chama de subluxação vertebral, que, na realidade, é um termo utilizado dentro da quiropraxia para descrever um pequeno desalinhamento das vértebras da coluna que pode gerar irritação no local e também no nervo que está naquela região, nesses pequenos nervos, que vão se distribuir ao longo do corpo. Então, só para os telespectadores entenderem, essa face da coluna que tu estás mostrando é a face
anterior da coluna ou a posterior da coluna? Essa é a parte posterior. Esses pontinhos são aqueles que a gente consegue colocar a mão e sentir ao longo das nossas costas. E a partir daí, eu gostaria que tu falasses um pouquinho sobre a estrutura do restante que os telespectadores podem enxergar. Bom, então aqui, essa pequena estrutura aqui em cima é a base do nosso crânio, né? Nós temos depois 7 vértebras cervicais, temos 12 vértebras torácicas e depois temos 5 vértebras lombares e aqui nós temos a bacia, formada por esses 2 ossos laterais e esse osso do meio que é o sacro. Certo. E essas estruturas amarelas que estão junto, o que significa isso? Essas estruturas amarelas são os nervos que saem da nossa medula, que a medula vai passar por dentro da nossa coluna, né, e eles que vão estabelecer essa comunicação entre o cérebro, que estaria aqui em cima, e o resto do corpo, os nossos músculos, órgãos, né? E também a gente pode aproveitar e mostrar que fica mais fácil. Nós temos também as nossas cartilagens, né, que absorvem o impacto da coluna, que são essas estruturas que ficam entre os ossos da coluna, tá? Que são chamados os discos intervertebrais. Certo. A coluna, então, parece ser uma estrutura que é bastante dinâmica. Sim, muito dinâmica, né? Ela é muito complexa também, né? Ela está 24 horas por dia trabalhando, absorve nossos impactos também no nosso dia a dia, nossos estresses. Né? Então, e por que a coluna é toda cheia de curvas assim, Rael? Ela tem essas curvas justamente para conseguir distribuir bem o nosso peso, né? Se ela fosse muito reta, a gente teria muito mais problemas. Então, ela justamente tem essas curvas para conseguir distribuir bem o peso do nosso corpo. Certo. Uma pessoa que procura um quiropraxista, normalmente, qual é a queixa principal? Ela vai até o quiropraxista por quê? Tá. Geralmente, as pessoas nos procuram por causa de dores nas costas, e isso de forma bem geral. Pode ser uma dor lá embaixo, na coluna lombar, ou uma dor lá em cima no pescoço, um torcicolo, uma dor no meio das costas, na bacia, mas a partir disso aí começam a vir outras coisas, né? Então, por que pode haver uma dor lá embaixo da coluna? Então, pode ser uma degeneração, um desgaste, né, desses ossos lá embaixo, gerando uma compressão no nervo, uma hérnia discal, que até a gente tem esse pontinho vermelho mostrando uma hérnia discal. Vamos mostrar de novo, nós vamos dar um close para mostrar melhor. Onde é a hérnia discal, então? Tá. Então, a hérnia discal aqui, esse pontinho vermelho está mostrando uma hérnia discal. Tá? Então, também pode gerar dor, pode pegar os nervos, pinçar esses nervos, então gerar uma coisa que é muito comum. Um exemplo seria a dor ciática. Né? Então, o que significa uma hérnia discal mesmo? Uma hérnia discal é o que acontece quando esses discos, essas cartilagens que ficam no meio das nossas vértebras acabam sendo extremamente comprimidas, né, por um mau posicionamento das vértebras, e então esse disco começa a sair basicamente para um lado ou para outro, tá? E aí sim vai gerar uma pressão sobre esses nervos, e aí pode gerar uma dor que seria um exemplo mais clássico, a dor ciática. Né, que vai se estender ao longo da perna, pode chegar até o pé, gerar formigamento. Então, a dor ciática não tem nada a ver com o pé ou com a perna, e sim com a coluna? Até tem alguns músculos que podem gerar dor ciática também. Isso tem que ser muito bem diferenciado, né, quando a gente faz a examinação. Mas a causa ainda mais comum seria a origem na coluna. Certo. E além da dor, que outras coisas costumam levar uma pessoa ao quiropraxista? Tá. Então, o que acontece é muito comum em países onde a quiropraxia é muito comum, como Estados Unidos ou países europeus, Austrália, as pessoas procurarem não só por dor, mas também por questões como sinusite, rinite, asma, gastrite, né, até questões viscerais. Mas aqui o que acontece... desculpa. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. Qual é a influência que tem, então, a coluna sobre